Conta Mais no Ar, conversando de Walter Ugumãe, especificamente de uma certa leitura muito especial de um dos livros dele, A Máquina de Fazer Espanhóis, porque a pesquisadora, jornalista, escritora Maria Antônia de Masi escreveu uma dissertação, fez um estudo que se chama A Máquina de Fazer Velhos. Que história é essa, Tonha? Oi, André, que bom estar aqui de novo. A gente já conversou sobre a Maria Valéria, né? E agora conversar com o Walter. Sabe que isso começou porque eu fui fazer um mestrado para estudar um campo que sempre me interessou, que é o envelhecimento. Na verdade, como diz o Arnaldo Antunes, de maneira super poética, não tem nada mais moderno do que envelhecer, né? É uma coisa que, desde que nascemos, começamos a envelhecer, e é incrível como a cultura que nos atravessa coloca essa questão do envelhecimento como um tabu mesmo, né? Como se os velhos fossem quase uma minoria, como se fosse uma coisa feia, não desejável, enfim, quando, na verdade, é um momento da vida que cabem tantas descobertas, né? E eu fui lá para a PUC para fazer o mestrado. Eu fui com um projeto que não tinha nada a ver com o Walter, mas nesse ínterim eu estava lá e fui cobrir a Flip, na qual o Walter Hugo era um convidado ainda desconhecido no Brasil. E minutos antes dele entrar na grande tenda, ele entrou na tenda sendo um Walter, saiu sendo outro, porque ele foi um sucesso estrondoso, porque ele tem uma fala arrebatadora, né, André? Ele é uma coisa, assim, de uma simpatia, de uma doçura, né? E aí, na porta, assim, começamos a conversar sobre esse livro, que eu já tinha lido, para me preparar para conversar brevemente com ele, e eu falei: Walter, quantas vezes você visitou um asilo para poder escrever sobre a velhice institucionalizada, né? O velho dentro de um lugar de asilamento? Ele olhou para mim e falou assim: uma vez. Eu falei: uma vez? Ele falou: porque eu tenho a velhice dentro de mim. E eu falei: nossa, é isso, né? Todos nós temos a velhice dentro da gente. Então, eu propus, e a PUC tem essa coisa muito legal, né, de acolher projetos que saiam de algum lugar comum, né? E eu fui super acolhida no departamento de gerontologia quando eu propus para a gente, então, poder conversar sobre a máquina de fazer espanhóis ainda na edição da COSAC, né? E elas toparam. Então, eu fui fazendo todos os meus estudos para terminar numa análise linear desse texto, né? Então, esse texto... Você quer que eu conte agora do que se trata o texto? Eu quero. Esse texto, ele conta a história do seu José, que ele é um homem bastante velho, casado, e, de repente, um dia a esposa se sente mal, eles vão para o pronto-socorro, mas ele acha que ela só estava se sentindo mal. Só que ela entra na sala e ele descreve isso, e não sai mais, né? Porque ela morre. E ele foi pego totalmente de surpresa, e ele tinha uma filha que morava em Lisboa e um filho na Grécia, e essa filha decidiu, depois do enterro, que ele ia para um asilo, que ela não tinha condição de ficar com ele. E aí ele vai para esse asilo, e é lá que acontece a grande descoberta da vida dele, que ele poderia ainda, no pouco tempo de vida que lhe restava, encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então, na verdade, o Walter conta uma história onde, basicamente, ele está querendo dizer: para envelhecer não é só sinônimo de não ter potência e de fim de linha, uma coisa que te arrebata e faz tua vida não ter mais sentido, até porque a gente nós, né, assim, da bolha aqui do Brasil e os países europeus, os países mais desenvolvidos, você tem se você for no Jardim Ângela, eles vão viver muito menos que em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, né? Mas nós estamos vivendo mais, né? Questões sanitárias, de saúde, então a gente vai viver muito. Então, não dá para não conversar sobre isso, né? E aí bom, enfim, é essa história, basicamente. Foi aí que eu me aproximei do texto do Walter e trabalhei em cima disso. Esse encantamento, você disse que teve esse momento de encontro com o autor, e ele foi atencioso, ele disse essa frase absolutamente literária, né? Ele escreveu falando, que a velhice já morava nele. Foi aí que antes você já tinha decidido pelo livro para desenvolver a sua dissertação? Não, ali não. foi...
Foi ali, estopim. Foi ali, porque o livro, eu tem uma coisa da minha vida que eu passei a minha primeira infância indo semanalmente a um asilo com a minha avó para visitar o irmão dela, que era um cara que teve meningite, era uma criança. E ele morava no asilo, e toda semana a gente ia para trocar roupa de cama, ela limpava o quarto, e eu ficava lá fora, esperando com os meus amigos velhos. Então, quando eu li esse livro, e tinha uma descrição do que é um asilo tão perfeita, e quando ele me falou, a velhice mora dentro de mim, eu falei, nossa, a velhice também mora dentro de mim, de uma maneira muito presente, concreta. Então, eu acho que nós que escrevemos, nós que lemos, né, nós que criamos a partir dessa arte que é a literatura, não adianta, né, André? É a vida que dá o tema para a gente. Não é assim, eu acordei e pesquisei e vou fazer isso. Não, veja, né? O tema foi dado pela minha história de vida e por um encontro. Né? Os encontros são incríveis, a gente não pode fechar os olhos para os encontros, né? E a partir daí que eu pude me debruçar sobre a obra de uma maneira muito, muito profunda, na verdade, porque ele tem, assim, trechos que são de uma beleza. Por exemplo, você perder quem você ama. E nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, é um tema muito, muito presente nas nossas vidas, concorda? Então, veja, como é que pensa casais velhos que estão perdendo seus companheiros? A gente conhece, se não conhece, já ouviu falar muito próximo. Então, sobre isso, sobre perder alguém, ele tem um trecho que eu vou ler aqui, que é muito bonito, que ele fala o seguinte: com a morte, também o amor devia acabar. Ato contínuo, o nosso coração devia esvaziar-se de qualquer sentimento que até ali nutria pela pessoa que deixou de existir. Pensamos, existe ainda, está dentro de nós, ilusão que criamos para que se torne, todavia, mais humilhante a perda e para que nos abata de uma vez por todas com piedade. E não é compreensível que assim aconteça. Com a morte, tudo que respeita quem morreu devia ser erradicado, para que aos vivos o fardo não se torne desumano. Esse é o limite, a desumanidade de se perder quem não se pode perder. Uau! Né? Caramba! Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe velhice ou existem velhices? Existem velhices, né? Existem velhices. A velhice de um Yanomami que hoje está vivendo numa tribo na Amazônia é uma. A velhice de alguém no Pantanal é outra. A minha velhice é uma. A velhice da pessoa que me ajuda aqui em casa uma vez por semana é outra. Se você é preto, você tem uma velhice. Se você tem uma deficiência, você tem outra. Se você tem condição financeira, se você mora num país onde você tem a questão da aposentadoria garantida, como é que tudo isso que eu disse pode redundar numa velhice só? É impossível. E até porque são as escolhas que a gente faz. Né? A gente vem fazendo escolhas. O seu José, o personagem, ele fez uma escolha de um apagamento do passado dele. Ele colaborou com o regime do Salazar. E isso foi o grande fantasma da vida dele, que vai aparecer lá na ponta, quando ele está prestes a acabar esse pedaço da existência que é aqui desse jeito, ou seja, de morrer. Então, veja, foi uma escolha desse homem que fez ele ter um tipo de vida e, por consequência, um tipo de velhice. O que é um alento, né, André? E o que faz a gente pensar que a vida, ela, o tempo inteiro, vai nos mostrando que nós temos potências para serem desenvolvidas. Se a desenvolvemos ou não, depende de vários assuntos, de vários aspectos, não é verdade? Mas não dá para você imaginar que a sua mãe é igual à minha mãe. Elas podem ter a mesma idade, filhos mais ou menos da mesma idade, mas não. Né? Então, não cabe julgamento, né? Quando a gente vê, por exemplo, todos os velhos que desfilam pela máquina de fazer espanhóis do Walter Hugo, são velhos ímpares e únicos, né? E únicos, não tem cada velho aquilo que a vida inteira ou tentou ser apagado ou a vida inteira lutou para não acontecer. Quando chega na velhice, a maturidade traz
esse momento. E também traz o insuportável, porque quando se demencia, né, você já tem estudos que mostram que o demenciar, as demências senis e o Alzheimer estão diretamente ligados ao insuportável, né? A pessoa vem, chega uma hora que é o insuportável, o espelho dela se quebra, ela não se vê mais. Então, na verdade, né, pensar na velhice só quando você está super velho, roubada, armadilha. Né? A velhice precisa ser conversada agora. Você é um jovem adulto, precisa conversar isso com a tua esposa, com o teu filho, com a tua companheira, conversar. Né? Hoje de manhã me ligou uma amiga de 80 anos, muito deprê, porque ela está entendendo que a velhice dela, o ser velha dela, não está sendo entendido pela família. Difícil, né? Difícil. Então, assim, não dá, sabe, André, para ficar fugindo desse assunto. Igual assim, quer ver? Ai, não, eu tenho 70 anos, mas eu tenho cabeça de 20. Gente, então você é um tonto. Porque, assim, como, né? Gente, pensa, você tem 70 e cabeça de 20, sabe? Se você não entender que aos 70 você é sabido, você tem uma sacada, você tem... Se você não se perceber isso, e se você não se permitir, como o personagem se permitiu, entrar numa viagem que o companheiro dele de asilo era o personagem do Fernando Pessoa, se você não se permitir isso, um pouco do lúdico, fica difícil, porque aí você vai sendo escanteado, né? E, na verdade, não estou dizendo aqui, tem uma coisa que é assim, achar que a velhice é o fim de linha, não estou dizendo que é isso, mas também não estou dizendo que é facílimo. A experiência do envelhecer exige que você venha trabalhando com você a vida inteira. Então, se você pega um homem, que o cara tem 65, 70 anos, e de repente ele percebe-se, por exemplo, impotente, não dá mais para transar como o cara transava. Veja, se ele desistir, ele vai acabar com tudo que ele tem do erotismo dentro dele, do afeto, da delícia de poder ter uma relação com alguém de uma maneira que vai ter que ser inventada. Não dá mais, atente para o detalhe. Veja, você não vai mais transar como você tinha 40, mas você vai parar? Você vai parar, então você vai... É isso, quer dizer, quantos velhos que a gente conhece que vão parando? Para com tudo, porque eu sou velho. É uma morte antes da hora, né? Por isso que a literatura é muito linda, né? Porque ele pôde aqui nesse livro dizer tudo isso que eu estou dizendo, ele disse aqui, através de personagens. Cada personagem está me dizendo um pouco disso que a gente está conversando. E é um livro de leitura difícil, diga-se de passagem, porque eu conheço várias pessoas que começam e param, porque não dão conta, porque estão vivendo um momento difícil, porque, por exemplo, esse trecho que eu li para você está no começo. É um trecho fácil? Não é. Então, é um livro pancadão, no sentido que, assim, mas é meio que imprescindível você ler isso, sabe? Porque aí você se coloca, é intenso, mas é a intensidade da qual a gente não pode fugir. Não dá para fugir. Então, o que eu fiz aqui foi seguir a história e, conforme os temas me interessavam, eu fazia um recorte. Aí eu fiz esse livro. Na verdade, esse é o livro do Walter Uggo, essa capa do Mutarelli, que é maravilhosa, que você vê ao centro dela, o pesadelo que ele tinha com corvos, né? E eu fiz essa aquarela um dia que eu estava lendo esse trecho, que é o dia que ele está no hospital e está chovendo e avisam, seu José, a sua esposa faleceu, e ele viu tudo derreter. Aí eu fiz esse livrinho para mim, né? Para mim e para os meus amigos. E, na verdade, a diagramação, ela é feita, esses trechos aqui são os trechos do livro, né? E embaixo, o que está de outra cor e sem o grifo, são as minhas análises, a partir de todos os campos da gerontologia. A gerontologia é interdisciplinar, porque tudo isso que a gente está falando da vida. Então, para a gerontologia, você estuda a velhice pensando na psicologia, na antropologia, na filosofia, no direito, né? Na medicina, mas foi muito desafiador, né? Fazer uma leitura e que eu daí pegar tudo que eu tinha estudado, né? Durante 2 anos
e mais a minha experiência, e mais o meu olhar sobre a velhice, e poder ir, enfim, minimizando, né? Olhando com uma lupa bem de perto, assim, cada trecho, né? A gente já fez uma entrevista maravilhosa dos seus estudos que estão em andamento, né, do seu doutorado que está em andamento, da obra da Maria Valéria Rezende. O envelhecimento na obra da Maria Valéria conversa com o envelhecimento na obra do Walter Hugo? Conversa porque a Maria Valéria, ela basicamente, o encantamento dela é contar o que ela viveu. É pegar toda a experiência que vai, desde uma mulher que resiste à ditadura até uma mulher alfabetizadora, conscientizadora freiriana no sertão da Paraíba, e uma mulher que veio de uma família que deu total condição e letramento e cultura para ela. Então, quando ela encontra as pessoas na vida dela, ela vai contar para mim quem são essas pessoas. E essas pessoas são velhos que aparecem. Ela tem uma história muito linda de uma mulher. Essa história é uma história que está bem presente no meu doutorado, que é um conto que ela diz de uma senhora que está morrendo e a vizinha acaba tendo que cuidar da mulher, que a mulher era sozinha. E a vizinha era uma escritora frustrada. E o que se descobre no final? Que a velha que está morrendo é uma escritora desconhecida e que tinha um manuscrito de um livro genial e deixa de herança para ela. E ela fica em dúvida, mas será que eu vou falar que eu que escrevi? Mas ela me deixou, eu posso me apropriar. Daí vem uma dúvida moral e aí ela resolve que não, né? Que ela vai publicar com o nome não o nome dela, Alicia, mas o nome da velha. Então, essa velha... Tem muitos velhos nas histórias da Maria Valéria que dão voz às perplexidades da autora, né? Ela faz isso de maneira pulverizada, né? Um dia desse eu gravei uma entrevista com o Frei Beto. O Frei Beto é amicíssimo dela, né? E aí eu perguntei, e aí, como é que você vê esses personagens, né? Essa pergunta que você me fez, eu fiz para ele. Você vê a velhice nos livros dela? E ele disse basicamente isso, sim, porque ele também vê a velhice dele, né? Porque o Frei Beto também tem 78 anos agora. Os dois estão velhos, né? Então é muito interessante. Os dois são escritores, né? E ele fala, Maria Valéria tem uma obra monumental. E olha que o Frei Beto escreve pra caramba, mas a monumentalidade da obra da Valéria está na riqueza dos tipos que ela consegue trazer. E ela não se furta de dizer dos velhos, e assim como na vida dela agora, ela também não se furta de olhar para a velhice dela, que está aí, né? Existe algum indício do que o Walter Hugo é jovem ainda, né? E ele disse que a velhice está dentro dele. Você enxerga a velhice nele, em outras obras dele? Você tem algum paralelo com outros livros dele? Ele trata do assunto em outros livros também? Olha, eu acho tão interessante um livro dele que, enfim, agora nessa confusão de biblioteca que a gente tem, não encaixa nada, né? Você não encaixa nada a hora que você encaixar, loucura. Que ele faz uma voz de uma criança. E eu fico pensando que ele trabalha com essa voz, essa criança que está nele, ele trabalha nesse livro que ele vai contar sobre o amor. São pequenos textinhos que o Nino Kais ilustra, é maravilhoso o livro. Ele vai falar de uma criança que está contando para a gente como é que ele vê o amor dos pais, o amor do amigo, como é que é ser casado, como é que é ser namorado, como é que se abraça, como é que beija. Isso é a criança. Daí ele vem na outra ponta trazendo a velhice. Eu acho que o Walter é um cara que tem a vida pulsando dentro dele enormemente, porque ele já tratou de questões do feminino, já tratou de questões dos afetos entre amigos, entre o afeto fraterno entre irmãos, ele já tratou de coisas, de temas, mas todos os temas dele está falando da vida. Ele é um observador elegantérrimo, finíssimo, preciso da vida, né? Então eu acho que o ser humano, na sua complexidade, está muito bem descrito e contado para a gente na obra do Walter Hugo. Eu acho que o Walter Hugo, quando ele causou aquele encantamento na Flip, que as pessoas ficaram
absolutamente fascinadas. Deu dó da autora argentina que estava do lado dele, que ela que era meio a grande esperada, e no fim o Walter, porque ele foi contar, ele leu, ele falou, quero ler um texto que eu escrevi, ele contando, ele criança, assistindo novela brasileira. É arrebatador. Então, eu acho que é isso. E aí é uma coisa que casa com isso que a gente está aqui construindo. É um raciocínio de que não existe uma velhice, existe várias velhices, e que a velhice, a gente está com ela a vida inteira. E, portanto, é um assunto que vai estar, quando a gente menos espera, a gente vai estar ali, né? Mas a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente pensa sobre esse tema com uma certa, aspas, tranquilidade, ou, você sabe, tem um monte de gente que pira ao envelhecer, né? Pira. Então, pira, essa coisa, veja, né? Uma coisa que fala anti-aging, né? Como assim anti-idade? Não tem isso. E também não tem o que eu defendo muito, que é essa coisa dessa política da OMS, que é uma política do envelhecimento ativo. São diretrizes da Organização Mundial de Saúde que falam como você conseguir como política pública proporcionar um envelhecimento ok para a população. Eu tenho reservas. Essa coisa, fazer coisas, até uma crítica está aqui no meu trabalho, que é uma coisa de você chegar na velhice, então você tem que, agora eu vou dançar, agora eu vou cozinhar, agora na pandemia, né, como se fosse ano sabático, agora eu vou jogar xadrez, vou aprender a jogar xadrez, fazer yoga, não, agora eu vou ser velho, eu vou fazer tudo que eu não fiz, vou para excursão, baile, calma. Você pode ser velho, você pode viver a velhice sentado lendo todos os livros dessa estante que eu não vou conseguir ler enquanto que eu estiver trabalhando, percebe? Então, eu acho que é uma coisa para se pensar, sabe, André? É muito importante pensar sobre isso, nos aproximarmos disso, e é muito legal, porque agora não há um livro, André, não há um livro que eu pegue de ficção, um romance, uma crônica, um conto, que não tenha a questão do tempo. O tempo que bate na porta, igual a música da Aldir Blanc, né? O tempo, eu ouço barulho na porta, é o tempo, ele bate na porta da gente o tempo inteiro. Teu filho, a gente estava conversando com esse teu filho, era no colo, agora você me conta que ele tem 10 anos, putz, é o tempo. Né? E, de novo, para voltar no começo do Arnaldo Antunes, a barba fica branca. É isso, a barba fica branca e o cabelo vai embora para você aparecer mais tua cabeça. Olha que imagem linda que esse cara fez. O cabelo cai e o cabelo fica branco para a cabeça, ou seja, para suas ideias, para você poder aparecer. E isso não é o que a gente vê como discurso que nos envolve. O discurso da velhice é um discurso ou é negativo ou é falso, uma falácia, dizendo que é maravilhoso, melhor idade. Que melhor idade? Tem um monte de perrengue. Tem a coisa física, é igual o carro. Eu falo para minha filha, gente, é igual o carro. Você precisa dar uma consertada, vai, o carro vai, mas não é mais um carrão novão e tal. O carrão novão é do meu filho. Né? Então... É que talvez exista uma parte de nós que precisa, para quem é verdade, vamos dizer, ou a verdade é uma coisa muito esquisita de dizer, né? A verdade, mas enfim, que os fatos fazem sentido e dão sentido e tal. E para uma outra parte de nós, assim, das existências tão várias, seja necessária mesmo a hipocrisia, que é do nosso acordo social, né? E daí, enfim. Sim, aqui na nota do autor, eu tenho aqui também essa aqui também. essa edição da COSAC, ele diz do pai, né? Que o pai achava que ia morrer muito cedo e acabou morrendo, tá? E que ele fala, lamento muito que meu pai não esteja a viver a terceira idade, por isso decidi inventar uma terceira idade para nós, malucos os dois. Muito lindo, né? Muito lindo. E na dissertação aqui, quando tem aquela parte que você dedica, eu falei, eu dedico para o meu pai, que assim como o pai do Walter Hugo, era um maluco e não pôde aproveitar a terceira idade. Meu pai morreu com 51 anos. Nossa, que novo. Então, assim, sabe, isso também me mexeu muito comigo, essa nota do autor. Eu falei, cara, eu também, não sei, eu não vi meu pai velho,
né? É muito novo. O velho no sentido de ele já ter lá aquela condição de parar de trabalhar, né? De exercer a avosidade, né? Que essa palavra meio nova, mas que é ser avô, né? Que também é uma discussão maravilhosa, né? Que avô que é hoje, né? Eu entrei no doutorado com um projeto que chamava Dona Benta Não É Mais a Mesma. As novas maneiras de ser avó. Mas daí eu mudei, porque eu encontrei a Maria Valéria. Encontros, tá vendo? Eu fui encontrar a Maria Valéria e não teve jeito, eu tive que largar tudo. Mas é isso, é outro desafio, porque, veja, eu não sou avó, quando eu for avó, eu não vou ser uma avó igual minha avó foi. Veja, que avó você vai ser? Qual é a cobrança que tem? O que esses filhos agora, jovens que vão ter filhos, o que eles esperam das suas mães? Que avó que é possível? Qual é a avó possível? Então, são umas discussões e vai longe, né, André? Vai longe, vai longe. Tonha, desse seu trabalho, tem uma parte que você queira ler um pedaço, assim, que seja muito cara a você? É o final. Eu gosto muito do final. O final é o seguinte, ele está morrendo, depois de 3 anos lá no asilo, e depois de viver as coisas mais intensas e de entender o espírito da questão, sabe? Assim, de sacar, falar, puta, entendi. Primeira coisa que eu vou ter que... Nossa, esse óculos não dá para eu ler essa letra, peraí. Aí, ó, tá vendo? Isso você não precisa nem cortar, gente. Esse foi um exemplo prático. Aos 58, você precisa fazer trocas de óculos. Ah, melhorou muito, muito. Eu vou ler esse trecho aqui, da página 104 da edição da Cossack Naif. Sabes, rapaz, nós estamos para aqui metidos como animais domésticos, limitados e cheios de necessidades e cuidados, é verdade. E somos, de fato, parecidos com miúdos, porque vamos ficando atrapalhados das ideias, muito cansados para seguir com as coisas todas, e confundimos-nos constantemente, fazendo asneiras que não se esperam de adultos, mas somos, sobretudo, quando estamos sossegadamente sentados, adultos, e metemos cá dentro da cabeça uma experiência de uma vida inteira que já viu de tanta coisa, às vezes, avançando já a parte da senilidade, a que vamos sucumbindo. Podias aproveitar um pouco mais a nossa amizade, porque estamos a anos-luz da tua idade, mas temos um passado que é genericamente o teu presente e o teu futuro. Escreve mal, rapaz, né? Tem dificuldade para expressar as coisas, né? É isso. Então, aí a gente pensa assim, realmente ele tem a velhice dentro dele, porque é um velho falando para um jovem. Eu sei que a gente está derrubadão, mas não perde tempo, vamos aproveitar, a gente ainda pode ter um tempo junto agora, né? Não vamos desperdiçar o agora, né? Pensando no que foi lá atrás, ai, nossa, quando eu tinha 40, que legal. Ou, nossa, eu vou ter um treco, porque eu já tenho 60, daqui a pouco eu vou ter um treco. Quer dizer, e o agora se perde, né? Então, acho que a literatura é uma das maneiras de não nos perdermos, né? De não nos perdermos. Ao ler um texto literário, você faz uma coisa tão grandiosa, né, André, que você entra numa história que não é a tua, mas que essencialmente é a tua, porque é um ser humano tal qual a gente, mas com outra experiência que está pronto para trocar com a gente. E essa acho que é a maravilha da literatura, né? Por isso que quando você tem um país onde não se lê, onde é roubado o direito, como diz o Antônio Cândido, né? É um direito humano você poder ter acesso à literatura. E quem puder ler esse livro, você vai ter um ganho de talvez de anos de terapia que você não tenha feito. Tonha, agradeço muito. Mais uma vez, mais um papo sensacional sobre outro livro sensacional, outro autor. Convido a todas as pessoas a assistirem, se já não viram, a entrevista que você deu da obra da Maria Valéria, da vida e obra da Maria Valéria Rezende, é uma das mais representativas, importantes, celebradas autoras brasileiras nesse momento nosso, né? Sim, e André, sabe o que eu estou pensando aqui? Eu estou gostando, a gente está envelhecendo junto. Quando nós nos conhecemos, nós não tínhamos cabelos brancos, e agora a gente tem, e é muito legal. E é um prazer envelhecer com você. Obrigada, André. Muito obrigado. Obrigada. Beijo, André. Até. Valeu. Até.